Então vamos lá. Fofoca na meta que... Fofoca na meta. Então hoje acaba que vai ter muito detalhezinho que vai se utilizar de tudo que vocês viram nos dias anteriores. Então vamos lá. Acabei fechando o negócio errado. Pode ser feito aí, quando digitar, dar enter e ficar todo. É o Kiri, é o Kit, é o terminal que faz isso. Não, mas já vem padrão o Kiri, que eu uso o Kiri. Então tem que ajeitar o teu, mas o meu é assim. Já veio já. Já veio. Então vamos lá. O que é que a gente vai construir? A gente vai fazer o por trás das cortinas de uma estrutura de dados. Eu não tenho como mostrar de fato como ele é em Go, porque Go não dá suporte a isso. A gente vai fazer uma adaptação. Eu só teria como mostrar de fato o que está acontecendo se eu tivesse uma estrutura com gerenciamento de memória. Por exemplo, se eu tivesse em C, em Zig ou em Rust. Qualquer coisa com Garbage Collector não nos permite fazer de fato a expressão do que está acontecendo. Então eu vou mostrar para vocês em C o que é que acontece. Vou mostrar para vocês em C o que é que de fato eu vou mostrar o código em C de o que é que o que seria uma estrutura dinâmica, e depois a gente começa a construir a nossa versão adaptada para Go. Isso vai exigir que a gente entenda como é que funciona a alocação dinâmica, como é que funciona a heap, como é que funciona o Garbage Collector, como é que funciona rastreio de escopo e mais um monte de outros detalhes para a gente conseguir fazer a atividade de hoje. Então vamos nós. Então vou abrir ela aqui em C, mudando a linguagem para C. Eu preciso ir lá onde tem as respostas. Vet build. Preciso para C. Vet build. Está aqui. Não. Então vamos aqui entender como é que funciona. O que é um vetor? Todo mundo está com os olhos bem arregalados aí? Um vetor, eles são 3 informações. Ele é um bloco de dados. Então, quando você olha para um ponteirinho aqui, você pode imaginar que isso daqui vai ser uma memória de alocação dinâmica. Deixa eu só calar o Copilot aqui. Silêncio, Copilot. Quieto. Então, você tem aqui memória dinâmica. Então, não sei se vocês tiveram essa aula, mas se não tiveram, vamos entender. Você tem 2 tipos de alocação de memória. Um que é uma memória na stack, na pilha de execução, e outra na heap. Vocês já entenderam que quando você chama uma função, essa função tem um espaço próprio de memória dela que vai sendo empilhado. Então, nessa função, que está sendo o espaço determinado para ela, você copia os dados passados por parâmetro para dentro da sua função. Quando termina toda a memória que foi alocada para ela na stack, na pilha, é desfeita. Aí você faz um jump de volta para onde você estava e deixa a informação. Então, essa memória de escopo, ela não é só da função. Quando você cria um if, quando você cria um else, quando você cria um for, você está criando um escopo. Você está empilhando memória, e quando você sai do if, do else, do for, você está desempilhando memória. Então você está o tempo todo empilhando memória, desempilhando memória. Chama a função, empilha memória, a tua função chama o if, empilha memória, que dentro do if tem um for, empilha memória, que o for acaba, desempilha memória. Que o if acaba, desempilha memória. Então você está fazendo isso na stack. Quando você tem blocos grandes de dados que erroneamente são passados como parâmetros, entendeu? Você tem um bloco de dados passado como parâmetro e esse bloco está sendo copiado de uma função para outra, de uma função para outra, a stack estoura, porque a stack é limitada. E quando a stack estoura, a gente chama isso de Stack Overflow. Ok? Então, como a stack é limitada, como a memória é limitada, a gente tem um outro espaço de... Então, tudo que vocês alocam, por exemplo, pensando em C, tá certo? Primitivos, estruturas, tudo é alocado na stack.
O que é que não é alocado na stack? É o que é memória dinâmica. Memória dinâmica é o que a gente chama de alocado na heap. Como é que funciona lá no bloco de memória do teu programa? Normalmente a stack cresce de cima para baixo, ao contrário do que a gente pensa, né? Ela começa no endereço alto e vai sendo alocada assim. Então empilha, 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 desempilha, 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 e a heap vai sendo alocada de baixo para cima. E vai sendo o tempo todo reutilizada. Heap é um bloco de memória que é responsabilidade, por exemplo, em C ou em C++, é responsabilidade do programador. Ele diz quando quer a memória e ele diz quando não quer a memória. Então ele puxa e ele devolve, ele puxa e ele devolve. Então isso daqui é responsabilidade em C e C++ do programador. Quando você quer um bloco desse de memória, você pede utilizando um comando chamado de... Quem fez FUP em C? Malloc. Então aqui eu estou dizendo, ei, eu quero um bloco de memória para poder guardar o meu vetor e eu quero um outro bloco de memória para poder armazenar os meus dados. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Estou puxando um bloco de memória que vai ser onde eu vou colocar o vetor e um outro bloco de memória para armazenar os meus dados. Se eu quero criar um vetor com capacidade 10, ele começa com tamanho 0, vão caber 10 elementos porque eu puxei quantos bytes para o meu bloco de memória? 10 vezes o tamanho de um byte. Eu estou pedindo para ele, ei, me dá aí 40 bytes. Beleza? Então é assim que a gente expressa isso em C. Esses 40 bytes que eu pedi, eu vou olhar para eles como inteiros. É isso que eu estou dizendo. Eu vou olhar para eles como inteiros que vão estar dispostos ao longo desses 40 bytes. Por que isso é importante? Porque quando eu disser, vá para o próximo elemento, eu sei que eu tenho que andar 4 bytes, porque eu estou olhando para um inteiro. Se eu estivesse olhando para um float de 64, eu iria andar 8. Então, a compreensão do tipo de dado que eu estou olhando, observando, é o que me permite caminhar nesses dados. Isso é o processo de alocação. O processo de alocação é manual. E quando eu quero destruir, eu não quero mais essa informação. Eu também destruo de forma manual. Eu libero o meu bloco de dados, libero a minha estrutura. Isso daqui é o meu processo de criação. Quando eu tenho uma linguagem como C e C++, eu tenho isso, porque é o usuário que está criando lá, que está escrevendo o dado, que faz, ops, preciso de um vetor, vou criar um vetor. Então, vou criar aqui um vector, meu vetor vai ser vector create para 60 inteiros. Acabei de criar um vetor aqui para 60 inteiros. Para 10, por exemplo. Criei. Aí eu começo a utilizar. Quero adicionar vector, append, meu vetor, vou colocar o 5, aí depois coloco o 6, aí depois coloco o 10, aí eu estou fazendo o append, estou jogando os elementos. Se por acaso eu tivesse com pedido 2, esse append aqui já faria aquele processo que vocês já viram, de fazer o rebuild, duplicar, alocar interno, papapá. Quando eu não quero mais usar o meu vector, eu tenho que dizer, ops, não quero mais usar o meu vector. É hora de dar fim no meu vector. Vector, destroy. Estou destruindo o meu vetor. Só que, o que é o problema da alocação manual de memória? Responsabilidade é do pobre do programador, de fazer isso bem feito. Por isso existem regras. Exemplo de regras que se usa na alocação manual. Vocês vão ver quando estiverem lá trabalhando com microcontroladores e outras coisas lá. Vocês não, né? Mas quem fosse fazer, né? Boas práticas. O create e o destroy tem que estar no mesmo nível lógico. Não tem como você fazer um create num canto e o destroy no nível interno, ou o destroy fora, porque senão você perde a noção de quem é que está com a memória. Entendeu? Então, uma regra, por exemplo, no Zig, ele tem um comando chamado de... É como se fosse assim, um defer. Ele diz, eu estou puxando o vetor aqui, mas quando eu sair do escopo, eu quero que você destrua o vetor. Eu já dou o comando aqui para ficarem os dois grudadinhos, só que esse defer só vai ser chamado quando sair do escopo. Aqui no C, você tem que lembrar de antes do apagar das luzes,
liberar a memória, porque senão você vai estar puxando memória e nunca vai estar devolvendo. Zig é uma linguagem de programação. Zig é tipo... É uma linguagem moderna que pega os erros do C e tenta... É muito legal ela. Muito legal. Ela está ali naquele meio termo entre o C e o Rust. Eu imagino que com o tempo ela vá ganhando muito ecossistema, porque em termos de design de projeto ela é muito, muito legal. Então, mas vamos lá. Voltando aqui porque a gente estava. Quando eu não tenho esse processo aqui de criação de memória manual e destruição de memória manual, a gente tem o quê? A gente tem uma coisinha chamada Garbage Collector, que é o cara que é o responsável por destruir, devolver, desalocar a memória que eu pedi. E o Garbage Collector funciona de duas formas. Ou ele funciona por contagem de referências, ou ele funciona por rastreamento de visibilidade. Contagem de referências ou rastreamento de visibilidade. Então, como é que funciona? Funciona assim. O mais simples é o contagem de referências, que você tem, por exemplo, no Python e no C++, quando você cria um shared PTR. Vou botar aqui o comando C++. Quando você está lá em C++, você quer um bloco na heap, você faz um negócio como assim. Shared PTR de coisa, PTR recebe make shared coisa. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu acabei de criar um ponteiro. Só que esse ponteiro, lá no C++, ele é inteligente. Não é eficiente, mas ele é inteligente. O que é que ele faz? Eu não preciso chamar o free para esse cara. O que é que ele vai fazer? Toda vez que eu passar esse cara para uma função, faz tal coisa, passa esse cara para lá. Ou faço uma cópia, recebe esse cara. De alguma forma esse cara está sendo copiado, utilizado, e o shared PTR ele vai fazer uma contagem de quantas pessoas estão olhando para esse bloco de memória. Então eu poderia perguntar no C++ algo como, ei, me diga quantas pessoas estão olhando para você? Quantos estão atualmente ainda vivos olhando para você? Isso daqui é simples de entender, é por exemplo isso que o Python faz, mas isso não é muito eficiente, por causa que em estruturas complexas você pode ter elementos que se referenciam uns aos outros, isso cria loop e dificulta a contagem, tudo bem? Essa é a primeira forma, é a mais simples de entender, é a que o Python faz, é a que o shared PTR faz. A segunda é a que, por exemplo, o Java e o Go fazem, é o rastreio de visibilidade. É um monte de algoritmo super complexo que fica acompanhando todas as variáveis criadas para verificar se elas ainda são acessíveis, ainda são visíveis, não são mais acessíveis, não são visíveis. Então tem várias gerações de algoritmos de grafo de visibilidade, um negócio assim bem complicado. Então quando a variável deixa de ser, não tem mais ninguém olhando para ela, está na hora de se livrar dela. Então quando o grafo dela é bipartido, quando ela perde a visibilidade do resto do ecossistema, tem só um punhado de coisas que se olha, mas está destacado do resto do mundo, aí eu percebo, está na hora de se livrar desses negócios aqui. Aí ele vai lá e, tira isso. Então, em linguagens como Node, como Java, qual é a estratégia deles? A estratégia é assim, rapaz, como eu não quero ter que pensar muito, vou fazer o seguinte, tudo que for primitivo é estático. Inteiro é estático, float é estático, double é estático, booleano é estático. Todo o resto vai para heap, é simples assim, entendeu? Todo o resto é dinâmico, tudo, qualquer objeto é dinâmico, tudo é ponteiro. Qual é a vantagem é que é fácil de você entender o modelo, né? Tudo se não for primitivo, tudo vai ser copiado como ponteiro, acabou-se. A desvantagem é que você perde muito em eficiência porque você não tem mais como controlar aquilo que é estático. Como é que o Go faz? Qual é a mutreta que o Go faz? Teste.go. Ele faz assim, ó. Sai. Salva. Vai. O que é que ele faz?
Se você tem uma variável, função, coisa, função faz uma coisa. E essa função tem uma variável qualquer, variável x é um inteiro. Se por acaso você usa o x aqui dentro, fmt.printlnx, e aí acabou, pronto, x é uma variável de escopo, é estático. Se por algum motivo o teu x escapole do escopo, retorna endereço de x, ele percebe, ops, tem um bloco de memória que está escapulindo. Se você tivesse em C e C++, ele ia dizer erro, 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 porque você está retornando um bloco de escopo que foi criado na stack para fora de ali. Só que quando ele sai da stack, o que acontece? Desaparece. O que é que o Go faz? Ele percebe em tempo de compilação, ei, esse bloco de memória está escapando. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de criar ele na stack, eu vou criar na heap. A técnica é assim. Então, você não tem um new aqui como você tem. Você não tem um malloc, você não tem um new. Você não tem nada disso. Ele faz o rastreio. Bloco de memória, escapou da função, eu jogo para new. E esse é a alocação dinâmica do Go. Qualquer coisa que você crie, que você jogue para fora, ele vai para... Por que ele está reclamando? Ah, tá, porque eu não criei o packagement. No C não tem como fazer isso? O quê? No C? Não, porque ele vai dar ruim. Se você tiver em C e fizer, por exemplo, isso daqui, void, por exemplo, você quer um bloco de memória, tá certo? Int, pegar valor, tá certo? Aí você recebe um vetor, qualquer coisa assim. Se você tiver um x aqui e retornar o endereço de x, você está retornando acesso de escrita para um bloco de memória que não mais existirá. Porque esse cara foi criado na stack, na pilha, você está retornando o endereço para ele, mas ele não vai mais existir. Então você está retornando para o cara escrever no canto que ele não deveria. Vai dar no pointer, vai dar um bloco, vai dar um free, vai dar uma coisa muito ruim em algum momento. Entendeu? O que é que você faz quando você precisa de uma gamb dessa? Exemplo, ou você retorna nulo, no caso desse, né? Ou então você cria uma variável global, static int x. Se por acaso deu muito ruim, você não conseguiu retornar o que você queria, você retorna o endereço dessa variável global. É lixo? É, mas é um lixo que a pessoa não tem como destruir algo que ela não poderia destruir. É um lixo controlado, entendeu? Então, em C, o Paranauê é esse daqui. Então, vamos voltar lá para a nossa função, para ver como é que funciona aqui o nosso... Por que está com 315 linhas? É isso tudo. É isso tudo. Mas é porque também tem muito comentário. São as marcações que geram o código do aluno, entendeu? Então, vamos aqui passando por um pouquinho. Isso daqui é o código que a gente viu, que quando a capacidade estoura, ele aloca mais espaço. Então, se eu estiver pedindo, ei, eu preciso de mais espaço, o que é que ele vai fazer? Rapaz, se o espaço que ele precisa é maior que o espaço atual, eu peço um novo bloco de dados. Entendeu? Copio todos os valores que eu tinha do bloco anterior para o novo bloco, me livro do bloco anterior e atualizo a referência para olhar para o novo bloco e a capacidade é agora a capacidade do novo bloco. É aquela mesma sequência. Agora eu preciso de... Eu só tenho 10, mas eu vou inserir 500. Então, dá logo reserva 500 de memória para mim. Ele puxa um bloco de 500, copia os 10 que tinha, atualiza o ponteiro para olhar para o novo bloco, atualiza a capacidade para 500 e segue. Entendeu? A lógica é simples. O que seria um pushback? Jogar no final. Rapaz, se eu já estou no limite da capacidade, eu não consigo mais jogar para o final. O que é que eu tenho que fazer? Aumentar a capacidade. Então, se eu já estou no limite, eu vou fazer a capacidade duplicar. Se ele for 0, ele vai pelo menos para 1, se não, ele vai dobrar. A capacidade duplicando, eu já tenho como inserir na primeira posição livre. Data,
A primeira posição livre quem aponta é o size. Por exemplo, se o size é igual a 0 e eu quero inserir um elemento, eu vou inserir em que posição do vetor? No 0, porque o vetor está vazio. Se o size for igual a 1, eu tenho um elemento e eu quero inserir no final do vetor, eu vou inserir onde? Na posição 1, porque o 0 já tem um elemento. Então o size, ele aponta quantos elementos existem e também onde eu devo inserir o meu elemento. Então, eu jogo na posição do size e incremento o size. Se tinha 1, tinha 2. Então, se você tem o reserve, se você tem um método de expandir o espaço, quase todos os métodos de inserção são simples, porque eles são VSCAP, se não couber você aumenta, e aí você faz a inserção. O que seria retirar do final? Se não tenho nada, não tenho o que retirar. Se eu tenho alguém, retirar, basta fazer um tamanho menos menos. Se eu tinha 5 elementos, agora eu vou ter 4. Mesmo que o elemento, logicamente, ainda esteja lá, né, anotado naquela posição 5, para mim não faz mais sentido, porque eu estou dizendo que o vetor agora só tem 4. Se o cara tentar acessar aquela posição, eu digo, ops, não pode, se torna lixo aquele cara na hora que eu digo que o tamanho diminuiu. Tem como apagar ele, não? Tem, eu poderia vir aqui e fazer v.data na posição size recebe 0, na posição v size recebe 0, aí eu zeraria de fato, e depois, obrigado, e depois eu diria, pronto, agora o tamanho diminuiu. Não, é size menos 1. O último é tamanho menos 1. O último é tamanho menos 1. Agora eu estou limpando, tirando o lixo. Size, se o size é 5, o último é índice 4. Que começa em 0. Beleza? O que seria inserir numa posição qualquer? Quero inserir na posição 3. Qual seria a lógica aí? Pegaria o que estava aqui, botaria para direita. Mas antes de fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Verificar se cabe, né? Porque se o size for igual à capacidade, eu não posso inserir. Então, primeira coisa, size é igual à capacidade? Se for, eu aumento. Se não for, se couber, ou independente disso, a partir dessa posição, eu tenho que liberar um espaço aqui no meio, né? Eu não posso sair copiando assim, porque senão eu vou sobrescrever. Eu tenho que ir lá do final, libera uma vaguinha, libera uma vaguinha, libera uma vaguinha, libera uma vaguinha. Vou puxando esse buraquinho até chegar aqui no meio, e quando eu chegar aqui no meio, eu tenho esse espaço livre para colocar o elemento. O que seria me livrar de um elemento que está no meio do vetor? Aí sim eu posso sair puxando todo mundo. Copia, 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 copia até zerar, né? Aqui seriam os simples, né? Qual é a posição de um determinado valor? Faz o for para procurar a primeira ocorrência desse valor. Se o valor existe ou não existe, pegar o tamanho do vetor, pegar a capacidade do vetor, pegar o status, transformar em texto, verificar se fazer acesso verificando os limites, fazer alteração verificando os limites, limpar e pronto, vamos para esse daqui. Eles fazem já, né? É o que o vetor faz de fato. É o que o vetor faz de fato, que a gente vai fazer é implementar. Vamos agora pensar, o que é um slice? Quando eu faço um fatiamento, eu quero do segundo até o penúltimo. A gente não estava o tempo todo em recursão, né? Do segundo até o penúltimo, para poder fazer a recursão. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Existem dois tipos de slice. Tem o slice como visão e o slice como cópia. No slice view, eu não crio um bloco de dados novo, que é o que o C faz, que é o que o Rust faz, que é o que o C++ faz. Eu crio apenas uma outra forma de enxergar o mesmo bloco de dados. E o slice como cópia, eu pego aquilo dali, crio um outro bloco e copio todos os elementos para o novo bloco. Então, linguagem de alto nível, Python, Java, não sei o que, faz slice como cópia. Linguagem de baixo nível faz slice como visão. Porque ele só vai copiar se você realmente disser, eu quero copiar esses elementos. Senão, você está só querendo percorrer os elementos. Então, o que seria um slice como uma visão? Eu digo onde é que começa e onde é que termina.
Se a gente quisesse fazer aquele joguinho do Python, eu acho muito prático, né? Poder fazer um -1 para dizer que é o final, +1, -2. A gente teria que fazer esse ajuste de limite. O que é -1? É o tamanho, -1. E aqui tem toda a brincadeirinha para poder fazer ajuste de limite. E é porque essa daqui é a compactada. A versão de... Aqui, ó. Eu vou retirar os loops. Se o vetor tem posição 10 e ele diz que tem que, sei lá, posição 21, eu vou tirar os loops. Vai voltar para 1. Vou, assim, tirar os loops e retirar os negativos. Tem um macete legal que é para fazer isso daqui numa linha só. Que seria assim, ó. Quando a gente faz isso daqui, a gente tira os loops. Só que eu não sei se esse cara está negativo ou não está negativo. Para resolver o lance dos negativos, eu posso somar com o tamanho. E se por acaso isso tiver estourado, eu tiro o outro loop que deu. Mod v seta size. Então isso daqui é a versão feia de remover os loops e consertar os negativos. Isso daqui remove o loop. E se ele tiver ficado negativo, agora ele fica positivo. Se ele já era positivo, eu acabei de gerar um loop. Se eu gerei um loop, eu tiro um loop. Hahaha. Oi. Você remove esse loop? Assim, ó. Se você pensa em qualquer coisa que é circular, pensa na princesa, entendeu? Ou no jogo da cobrinha. Faz de conta que o teu jogo da cobrinha é 10 por 10. Helicóptero, qualquer coisa assim, o jogo da cobrinha é 10 por 10. Se eu disser que começo na posição 8 e andei 31 quadradinhos para a direita, onde é que eu vou parar? Entendeu? 31 para... Então você não tem que ficar o tempo todo tirando. Você pensa assim, se eu estou no 8 e andei 31, eu vou para o 39. Só que a minha grade tem tamanho 10. Tirar os loops é fazer mod 10. Ou seja, 39 foram 3 loops e sobrou 9. Então, isso daqui é tirar os loops. Beleza? Só que tirar os loops funciona por dois lados. Se tu tá no jogo da cobrinha e tá indo para a esquerda, se tu tava no 8 e andou, sei lá, 24, tu vai pro -18. Menos 18 não existe. Tu tira os loops, tu vai pro -8. Só que -8 também não existe, tu tem que jogar o cara para dentro da grade. Então tem que somar mais 10. Aí -8 mais 10 vai dar 8, o cara vai cair aqui. Entendeu? Então esse jogo de loop circular. O módulo sempre tira os loops. O módulo sempre tira os loops. Mas tudo bem. Então isso daqui é só se eu quisesse fazer aquela brincadeira de poder passar um número negativo, -2, mais 2 e tal. A brincadeira é aqui. Quem é o slice? O slice, ele tem um bloco de dados, que ele é o bloco de dados original, só que começando em outro lugar. Meu bloco de dados original agora vai começar na posição 3, vai começar na posição 2. Só que isso daqui só funciona em C, porque em C a gente tem a aritmética de ponteiros. Então em C eu consigo fazer isso daqui, pegar um ponteiro, somar mais um número, e ele entende que eu estou indo para o terceiro inteiro depois desse começo de bloco. Então, quando eu digo assim, mais 3 o quê? Ué, o vetor é um vetor de inteiros, então é mais 3 inteiros, mais 3 saltos de inteiros. Então, eu estou dizendo que o meu bloco de dados começa na terceira posição do bloco original, o tamanho do meu bloco de dados é o fim menos o começo do meu bloco original, e o tamanho é o tamanho desse view. Então não tenho cópia de dados. O meu slice é o mesmo bloco, só que ajustando onde ele começa, o tamanho que ele tem e onde ele termina. Beleza? Então isso daqui é a implementação, assim, né? Implementação mais ou menos de um vetor, né? A parte de baixo aqui seria a parte da main. Eu não vou mostrar isso para vocês porque isso aqui é em C, mas já que vocês entenderam a lógica, a gente vai começar a implementar como seria em Go. E aí eu vou ter que falar sobre erros, função main e tudo mais. Então vamos lá.
se eu reabrir este breguesso aqui, para Golang, ele vai te abrir 3 arquivos. O primeiro é a descrição da atividade, vetor dinâmico, a lista sequencial, blá, 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 blá. Então aqui o C++ é vector, Go's slice, Python list, Rust vec, Java array list, JavaScript, TypeScript array. Então a gente tem que implementar o array dinâmico. Só que isso daqui é uma atividade que os testes dela, foco, os testes dela são escritos no modelo de comandos. Então como é que funciona? Primeiro teste vai tentar iniciar 3, pedir o status e mandar mostrar. Isso é o primeiro teste. Iniciar um bloco com 3 elementos, pedir o status é para ter tamanho 0 e capacidade 3, e quando eu mostrar eu não vou ver nada. Seu objetivo é passar no primeiro teste. Então quais são os 3 métodos que você vai implementar? O construtor, o status e o show. E só. Seu objetivo é passar no primeiro teste. Professor, eu quero fazer o código todo, as 500 mil linhas. Aí depois que eu vou passar em tudo ao mesmo tempo, resolvendo 500 bugs. Não vai fazer isso. Isso daqui é uma adaptação do TDD, né? Test Driven Development. O objetivo é você passar nos testes. O objetivo é você passar nos testes. Você vai se deixar guiar pela sequência de testes, beleza? Então, quando eu abrir aqui o extra, você tem a descrição da tua classe Go que você vai implementar. Então, vamos ver aqui o que é que ele está dizendo. Quando a gente pega um menuzinho aqui, a gente significa que esse método, vocês fizeram orientação a objeto já, né? Pronto. Então, quando ele pega esse menos aqui, ele está dizendo que esse negócio aqui é privado, e esse mais aqui que é público. O Go, ele tem um padrão feio para público e privado. Público começa com letra maiúscula, privado começa com letra minúscula. Parece aquele povo que fica bem ali na esquina, sabe? Quando a gente vai. Eu não sei por que eles criaram isso. Não sei porque eles não colocaram public, private, underline, como é no Python. Eles inventaram um negócio de minúsculo e maiúsculo. Ninguém gosta disso, mas é o que é. Então, quando você tem algo como minúsculo, isso só é visível dentro do pacote que você está. Não é visível de quem está consumindo fora. O modelo de público e privado também é diferente, tá certo? Então, o que é público é o que pode ser consumido de fora do pacote, começa com letra maiúscula, e o que é privado é o que só tem visibilidade dentro do pacote. Então, o que é que nós temos aqui? Como a gente não tem como representar isso de outra forma, a gente vai utilizar o próprio slice do Go para poder criar o vector. Porém, você não vai poder usar nem os métodos len, nem os métodos cap de ver a capacidade. Tudo vai ter que ser manual. Você só vai usar o make para criar. Mas se você quer saber o tamanho, você vai consultar o size. Você quer saber a capacidade, você vai consultar o capacity. Você não vai fazer nada utilizando os métodos do slice. Só mesmo para criar, porque a gente não tem outro tipo de estrutura. Então vai ter que ser o nosso acostumbramento. Beleza? Por que chamou make de slice? Tem algum sentido do negócio do slice? Chamar o make de slice. Não. Porque você vai criar o slice usando o comando make. É só o make, aquele make @int para poder caixinhas, né? Os métodos são os mesmos métodos do vetor. O Go, ele não tem um construtor como tem, por exemplo, no C++ e no Java. No C++ e no Java, se você tivesse um negócio assim, com o mesmo nome na classe, não foi o que vocês aprenderam? Aquilo era um construtor. E o construtor era invocado obrigatoriamente quando você tentava criar o objeto. Se você tentasse criar o objeto significa chamar o construtor. No Go não, como o Go separa dados e ações, o objeto são os dados e as ações são o que manipulam os dados. Você pode ter o nome que você quiser, criar vec, você pode ter 2, criar meu vec, criar meu lindo vec, tudo isso é construtor, mas para padronizar, só por questão de nomenclatura, se você tem algo como new e o nome da classe, é como se fosse um construtor, entendeu? Mas é só um padrão de nomenclatura. Isso permite que você crie vários. Criar
nome é criar vetor usando tal coisa. Você pode ter construtores diferentes com parâmetros diferentes, tá? Então, mas aqui os métodos são os mesmos. Reserve vai definir a nova capacidade, pushback coloca no final, size para pegar o tamanho, e aí a gente começa nos que podem dar errado. E a gente vai entender o modelo de erros. O Go ele não é orientado a exceções, porque exceções são difíceis de rastrear. Elas são como se fosse um jump que sai quebrando tudo até que tem um try que o pegue. Então a ideia é que todas as invocações elas gerem erro explícito. Então se você faz um pop, você recebe dois valores. O inteiro se você conseguiu fazer o pop e o erro se você não conseguiu fazer o pop. O erro já vem junto aqui. Capacidade, status, string. Algumas funções, por exemplo, C++, ele tem distinção entre funções com verificação e funções sem verificação. Por que isso é importante? Porque se você faz a verificação, você pode economizar tempo de processamento pulando a verificação. Então, no C++, se você dá um get, significa eu não vou verificar. Se por acaso não tiver nada, a culpa é minha e eu aceito o lixo. Entendeu? Agora, se você quer que ele verifique se o índice existe para você, aí você não usa o get, você usa o quê? O at. Então, algumas linguagens vão ter essa duplicidade. Porque, lembra, você está em linguagens de baixo nível, você quer sempre a previsibilidade do custo que você está pagando por qualquer ação que você faz. Aqui você sabe que não tem overhead de consulta. Aqui você sabe que toda ação gera um overhead de consulta se você está ou não está dentro dos limites do acesso. Letra maiúscula é público e letra minúscula é privado. Exatamente. E mais ou menos. Mas é público e privado. Aqui eu estou deixando redundante porque é redundante. Se eu deixar mais letra minúscula. Aí não faz sentido. É porque... não faz sentido. É porque isso daqui é uma descrição lógica de um diagrama de classes. Na teoria, um diagrama de classes ele não é orientado à linguagem. Então, diagramas de classes não definem qual é a estrutura de dados que você usa, qual é o tipo de dados. Eles dizem qual é o relacionamento entre as entidades. Só que como a gente quer criar algo razoavelmente legível para que você se baseie na hora que vai criar, ou seja, você já tem o parâmetro, você já tem o tipo, você já tem o retorno, a gente está seguindo um meio termo aqui entre o diagrama de classes com linguagem. Então é um híbrido aqui das duas coisas. A mesma coisa o insert, o erase. Quando é que o insert poderia dar erro? Quando não tiver espaço. Quando não tiver espaço, ele cria espaço. Quando você insere numa posição que não existe. Fora, o cara tem 10, você insere na posição 15. Aí você faz o quê? No JavaScript ele faz isso. JavaScript, você tem um vetor. Vet recebe 1, 2, 3. Se você tentar fazer vet 10, recebe x. Vet 10 recebe 7. O que é que o JavaScript vai fazer? 1, 2, 3, 7 itens vazios e o 7. O JavaScript é promíscuo, né? Ele sempre vai dar um jeito de tentar rodar, não obstante a incompetência do programador. Tudo bem? Então, é isso. Então, eu vou começar a implementação aqui para vocês entenderem. Vou só mostrar aqui, eu vou começar com vocês. Vamos fazer juntos. Se você quiser pegar o seu já agora, você abre aí para a gente começar juntinhos. Temp é dele. Então vamos lá. O que é que você ganhou de partida aqui? Quando o programa começa, ele vai te dar a main, toda comentada, tá vendo? E só. Se você rodar, ele vai dizer que eu não estou... Se você rodar, não roda nada porque não tem nada implementado. Então, qual é a sequência? Esse join aqui é só para você conseguir imprimir os vetores sem ter que ficar fazendo muita catrevagem.
Então, vamos só diminuir ele aqui. Teu objetivo é, comenta o que você precisa, implementa e volta. Comenta o que você precisa, descomenta o que você precisa, implementa e volta. Então, vamos lá. Primeira coisa é criar um vetor. O meu teste aqui, ele dá 3 comandos. É o init, o status e o show, tá vendo? Então, o que é que o init está fazendo? O init pega... Vamos ver o que é que o método main faz. Vamos entender o que é que o método main faz. O método main, ele cria uma variável linha e uma variável comando que são um string. Depois cria um scanner que vai ficar fazendo a leitura do dado. Ele tenta ler a linha inteira, transforma essa linha num texto e imprime um cifrão e a linha. Por isso que vocês estão vendo aqui embaixo a repetição da entrada. A entrada é o que acontece aqui em cima. Ó. O que é que o teu código está recebendo de entrada? Init 3, status show e end. E o que é a saída? A saída é a repetição da entrada, mais o que era esperado para aquela entrada. Porque se não tivesse a repetição da entrada, você ia se perder nos comandos. Ué, esse size 0 capacity, ele está pedindo de onde? Então você pode olhar a saída aqui como uma sequência lógica. Iniciei 5 elementos, fiz o push de 1, 2, 3, 4, 5. Se eu mandar mostrar, é para aparecer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer o pop e mandar mostrar, é para aparecer o quê? 1, 2, 3, 4. Então, o código ele é pensado para tanto rodar com os testes, quanto você também vai poder rodar digitando show, pop, insert e colocando os seus próprios dados. Então, vamos começar a fazer aqui, a partir do primeiro. Então, a primeira coisa que eu preciso é o init, o status e o show. Então, bora fazer lá. Se você seguir aqui os comentários, você vai ver que aqui ele já tenta criar um V a partir de um comando new vector. Depois ele... Depois que ele lê a linha, ele chama um comando fields, que seria o equivalente ao split. Então ele pega essa linha de texto que ele recebeu de comando e quebra essa linha de texto em um monte de partes, um monte de argumentos. Dá para especificar em qual caractere eu quero quebrar? Esse fields? Não, fields é sempre com espaço. Se você quisesse especificar, você usaria um split e diria qual parâmetro. Entendeu? Só que o fields, nem sei porque que o fields existe, é um cotão sem sentido. Podia ser só um split. Beleza? Então vamos lá. Ó. Quando a gente pega um comando, foca aqui, ó. Vamos lá, o que é um comando? São uma série de partes. O nome do comando sempre vai ser a parte 0. E aí os parâmetros dele são 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, quando você tem um comando aqui de push, o primeiro é o nome do comando e do 1 até o final são os elementos que você quer inserir. Então, você tem um vetor com o nome da ação e os elementos que você quer inserir. A gente vai começar a lidar com isso. Então, vamos lá. O init recebe um único parâmetro, que é o quê? A capacidade inicial. Então, se eu descomentasse isso daqui... ele vai utilizar esse strconv para poder fazer a conversão, né, de string para inteiro. Então ele está pegando o primeiro valor e transformando de string para inteiro. Por que que essa construção é feinha assim? Porque o atoy, ele pode dar erro, né? Eu posso tentar converter de string para inteiro e por acaso não era string. Aí ele não vai conseguir converter. Como não tem exceções, ele sempre devolve o valor e uma exceção. Só que como aqui a gente não está interagindo com o usuário, eu sempre estou ignorando os erros que podem acontecer porque a entrada é previsível. Confere? Estamos juntos? Então aqui, eu peguei o valor do primeiro parâmetro, chamei um new vector, passei esse valor e atribuí o V. O que é que o show faria? O show faria a impressão do vector. Então a gente vai para esses caras. Então vamos lá. Você pode ir seguindo o que o diagrama te dá lá, o extra.md. Será que é esse? Não, não é. Perdão. Deixa eu abrir de novo.
Você pode seguir o que o extra.md te dá. Então o vector tem um data, um size e uma capacidade. Então bora lá. Então a gente vai lá e cria um type vector do tipo Não era classe, não. struct. Não. No extra tá classe, eu acho. Não, tudo bem, mas é porque aqui é o padrão do diagrama de classes. Ah, tá. É A do- gente também tem classe. Mas é porque aqui não tem struct. Entendeu? É o padrão do diagrama de classe. O que é que ele tem mesmo? Ele tem um bloco de dados, que é um vetor de inteiros. Ele tem um size, que é um inteiro. E ele tem uma capacidade, que é um inteiro. Vamos criar aqui o nosso vector. Func new vector. Recebe o quê? Uma capacidade e retorna um vector. Perdão, eu escrevi ao contrário, né? Aqui vai ser onde... Só aqui e lá no slice que é que a gente vai utilizar os métodos do próprio Go. Eu preciso de um data. Então, primeira coisa, eu vou criar a struct. Então, vamos criar a struct. A gente retoma o ponteiro do... Sim, eu vou explicar já por quê. Aqui eu vou criar uma struct. A minha struct é um vector. Criei a minha struct. Aí eu poderia preenchê-lo manualmente. Vector.data. O que é isso? É um bloco de dados. Mas como eu não tenho como fazer alocação dinâmica, eu vou ter que criar isso daqui na mão mesmo. Com capacidade de elementos. Vector.size, qual é o tamanho dele? 0. E vector.capacity, qual é o tamanho dele? É o que passar, não tá? É o que passar, né? De capacidade. Ok? Se eu retornar vector, eu estou retornando a cópia desse cara. Bora lá. Vamos lembrar aqui como é que funciona. Tudo que é struct é passado por cópia. Só que esse vetor, se eu passar ele por cópia, eu estou dizendo que os dados deles vão ficar sendo copiados de um lado para o outro. Eu não quero que esse cara fique sendo copiado de um lado para o outro. Eu quero que esse elemento persista de um lado para o outro. Então é mais inteligente eu passá-lo como ponteiro. E para dizer que ele vai ser um ponteiro, eu coloco um e comercial. E quando eu fiz isso, automaticamente eu criei memória dinâmica. Lembra? Um bloco de dados cuja a memória foge do escopo, se torna um bloco de dados na heap. Só que tem uma forma melhor de descrever isso daqui. Seria utilizar os construtores de tipo. O data vai ser o quê? Make de vetor de int capacidade. O size vai ser 0. E o capacity vai ser capacidade. E obrigatoriamente você precisa de uma vírgula aqui no último, senão ele não aceita. Então vamos lá, vamos voltar lá para main. Esse meu V, que eu estou criando bem aqui, não tem um tipo. Mas se eu quisesse dizer o tipo dele, eu diria que ele é um vector. Ok? O que é que a gente precisa agora? Eu tenho um new. Falta o que agora? Eu tenho um new. Tenho... Pronto, falta só o show, né? Bora pro show. O show a gente pode usar o próprio join aqui. Tem um método padrão para transformar um vetor para transformar um objeto em texto. E é o toString, que nem lá no Java. Então, se você tem um negócio que retorna um string, ele entende que isso aqui é não estou em Python. Se você tem um negócio que retorna um string, ele entende que isso daqui é o toString do elemento. Só que, para isso daqui funcionar como toString do elemento, ele tem que ser chamado a partir do elemento. Eu recebo um vector. Vocês lembram que a gente fez essa distinção entre colocar o parâmetro aqui e colocar ele aqui dentro? Se eu colocar ele aqui dentro, também funciona da mesma forma. Eu retornaria,
por exemplo, eu nem sei como é, caixinhas mais join de v.data. Ué, só que eu quero só... Onde é que ele começa? Ele começa no 0 e vai até... Qual é o bloco de dados? Eu não vou mandar imprimir o vetor todo, porque o vetor todo não está preenchido. O que é do meu bloco de dados? Quem controla o tamanho é o size, né? Então, v.size. Só que não é assim, com vírgula, né? É assim. E qual é o breguecinho de juntar? Vírgula. E qual é o breguecinho de fechar? Casinhas. Ou então, exato. Ou então você faz utilizando, mas tá, ficou bom assim. Só criei um toString aqui utilizando o próprio join dele. Mandei fazer de 0 até o size e o join se responsabiliza por gerar a string. Você passa só o dado. Aí ele mostraria tudo. Ah, tá. É que eu pensei que tinha dado mesmo antes. Não, mas bora fazer. Ainda mostrando. Ficou faltando o status. Mas ó, aqui ele tá mostrando. Tá mostrando o struct inteiro, ó. Porque eu coloquei ele do lado de cá. Não quero que ele fique do lado de cá. Eu quero que ele fique do lado de cá. Porque aí ele entende como toString e invoca essa. É toString assim mesmo, é? ToString assim mesmo. Você vai chamando o toString lá no show? Não, porque não era para chamar, ele é invocado automático. Será que é assim mesmo? ToString desse. Não, o D é No Java, né? É, no Java. Tudo bem. Se fosse método, era pra ser. Isso é só string? Vale, tinha esquecido. Então não é toString, o método toString do Go é só string com tudo maiúsculo. Legal, né? Legal, né? Só que ele está mostrando tudo, ó. Tá mostrando os 3 zerinhos. Eu não quero que ele mostre os 3. Eu quero que ele mostre só o que está dentro do size. Então vai de 0 até v.size. Aí tem o método aqui também status, né? Cadê o status? Tá embaixo do show. O método status, ele tem que imprimir o quê? Capacidade. O size e a capacidade. Aí a gente vai lá e vai fazendo de um por um. TDD. Vai de um por um. Peguei aqui, o nome desse método aqui é status. E a gente vai fazendo nessa lógica. É chamado a partir de um ponteiro para vetor, que chama o método. O que é que eu quero retornar? Eu quero retornar um FMT. Para imprimir em string é um sprintf, que aí eu imprimo direto na string. Vai ser um size %d, capacity %d. v.size, v.capacity. Isso daqui gera a string que é devolvida para cá. E aí eu vou lá e... Passou no primeiro teste. Já passou no primeiro e no terceiro já. Ó. Tá vendo? Já passou de 2 testes. Tá vendo? Ó, como já foi rápido. Aí a gente vai aqui de um por um. Qual é o próximo agora que eu tenho que fazer? É o push. Tem que fazer o push para poder adicionar no finalzinho. Aí você vai lá. Ó, o push já tá. Olha que coisa mamão com açúcar. Ele já faz até a lógica de chamar o push para você. Você tem que implementar a lógica do push. Olha que coisa boa. Tá vendo? Olha, aí você sai seguindo, faz o push, faz o pop, faz outro, e aí acaba, entendeu? Uma hora acaba. Então, seguindo aquela lógica do que está lá, e aqui é passo a passo. Primeiro tem o push, depois você tem o push com o reserve, push, pop, aí depois você coloca o reserve, e esses últimos aqui são só para fazer de conta que existe. Index of, cadê o elemento? Contém,
se ele tá ou se ele não tá, clear para limpar, capacity para limpar, get e set só para chamar e tratar o erro, e o reserve, né? Molezinha, molezinha. Então, dito isso, bora para a próxima atividade. Meu filho, eu já fiz ela quase toda, e vocês vão ter 2 semanas. Vamos aqui. O set é a mesma coisa do vet. Você terminou o vet build, ou seja, você tem um vetor, você consegue inserir, você consegue remover, você consegue inserir no meio, você já tem a estrutura toda pronta, beleza? O que é um conjunto utilizando o vetor? A gente falou disso lá no começo. Isso daqui é a seguinte ideia, os mesmos métodos do vetor, você vai aproveitar tudo que você fez no vetor, só que agora você precisa de pouquinhos métodos, porque a ideia é a seguinte: primeiro, não pode ter elemento duplicado, e já que não pode ter elemento duplicado, você vai ter que controlar alguma coisa. Toda vez que você inserir, você vai inserir ele ordenadamente. Você não sabe inserir no meio? Então, se você quer inserir ele, você sai percorrendo para saber onde é que ele deveria ficar. Eu tenho que inserir o 5, aí você procura. É o 1? Não. É o 2? Não. É o 4? Não. É o 8? Ops! É antes do 8. Você não já tem um método de inserir num determinado local? Chama o método e manda ele inserir antes do 8. Tá feita a tua lista ordenada. Então, toda vez que você tem que fazer um inserir, primeira coisa, você vai pesquisar se o cara está lá. Se ele não tiver, você descobre onde ele deveria estar e chama o método insert. O cara está lá no canto dele. Só que, ao invés de ficar procurando de um por um, você pode usar o quê? Busca binária. Então, você faz o quê? Busca binária. Olha na metade. Se não tiver lá, você olha para baixo, ajusta e sai encurtando. Porque todos os métodos aqui já estão feitos. O insert já está feito, o erase já está feito, contain já está feito. Tudo aqui já está feito. Aqui você só vai ter 2 lógicas. Na hora de inserir, você vai procurar onde o cara deveria estar. Você vai ter que implementar 2 coisas, a busca binária e a inserção. Entendeu? E aí você tem um conjunto. Um conjunto utilizando um vetor ordenado por baixo dos panos. Por isso que aqui não tem muita lógica. Você usa toda a estrutura que você já implementou. Quer remover? Chama o erase que você tinha no vector. Quer inserir? Chama o insert que você tinha no vector. Você só vai ter que saber onde inserir e onde remover. E as buscas você vai resolver com busca binária. E pronto. Moleza. Isso daqui é só uma adequação da atividade anterior. Não tem o que fazer. Beleza? Pronto, então vão ser essas 2 atividades para daqui a 2 semanas. Então vai ser bem tranquilo. Essas 2. Hã? E as outras que vocês não fizeram, talvez, né? Já fractagem era para ter feito, mas se não fizeram, porque assim, como não tem aula na próxima semana, né? Assim, bem, pessoal, vamos lá, foco. Eu estou passando 2 atividades como obrigatórias. Se você quiser fazer alguma outra, já para ir pensando no seu 10, você pode fazer. Eu posso até explicar, mas quando a gente voltar. Porque hoje já tem conteúdo demais. Se eu começar a jogar mais coisa nova, eu já vou embaralhar a cabeça de vocês. Entendeu? Mas eu poderia só explicar por alto para você entender. Isso daqui é a mesma coisa do anterior, só que você faz uma busca binária inteligente. Qual é a ideia? A tua busca binária não retorna só encontrei ou não encontrei. Ela retorna onde o elemento deveria estar se eu não encontrei. Entendeu? Você faz a busca binária, pá, caiu num determinado local. Dependendo de como você faz os intervalos, se você ajustar para ficar aberto, na hora que você fechar a busca binária, você já cai literalmente onde você deveria estar. E é só essa brincadeirinha de
de pensar a busca binária de, não achei. Mas onde ele deveria estar? Porque para você não ter que fazer duas consultas, sacou? Então, a partir desse ponto que eu caí, como é que eu ajusto? O cara está aqui na minha esquerda, ele devia estar aqui na minha esquerda, ele devia estar na minha direita. Onde é que o 5 deveria estar? Eu caí aqui no número 4. É para ele estar aqui na minha direita? Entendeu? O multiset é a mesma coisa do set, só que ele permite múltiplos valores. É uma lista ordenada, só que a diferença do set para o multiset é que o multiset você permite várias vezes o mesmo elemento. Entendeu? E aí você pode perguntar quantas vezes eu tenho o elemento 5? No conjunto normal, você só pergunta se o 5 existe ou não existe. No multiset, você pode perguntar quantas vezes ele existe. Então, é a mesma implementação. Só que ao invés de, quando você acha, você não coloca mais, quando você acha, você insere ele de novo. Então, você teria, por exemplo, 1, 4, 4, 4, 6, 6, 6, vários elementos que se repetem. Esse seria o multiset. E esses dois eu não vou dizer não, vocês leem se quiserem. Certo? Tudo bem? A gente não vai agora para backtracking, que eu acho que vocês ainda estão sofrendo com recursão. Ok? Então, porque eu queria poder entrar nesse lance de vetor, que é a parte mais, assim, né? Eu achei que era uma coisa que eu conseguia ensinar em uma aula e vocês poderiam tentar fazer, tá? O que foi difícil do teste de ontem? Muita coisa em pouco tempo, ou coisa que vocês já tinham esquecido? Como foi a experiência do teste de ontem? Muita coisa em pouco tempo. Professor, o consultor podia liberar pelo menos aquele site do Google, por exemplo? Documentação. Assim, a questão da consulta é porque ficou difícil de explicar, mas a consulta seria a consulta de sempre. Você não pode consultar a atividade resolvida. Mas você poderia, por exemplo, consultar uma questão de sintaxe, um negócio. Como é que. Mas assim, o fato de vocês não conseguirem lembrar como é que usavam o mapa, de alguma forma acendeu uma luzinha de, poxa, eu usei muito pouco. Entendeu? Então não é de todo um mal. Era uma atividade era um probing, né? Era para a gente poder perceber como é que está o nosso próprio nível, para eu perceber como é que estava o nível de vocês, e a gente vai ajustando. Vamos tentar fazer outro daqui a 2 semanas? Quando voltar às aulas, né? Semana que vem não tem mais nada. Daqui a 2 semanas a gente tenta fazer outro teste. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Pegar um dos exercícios de revisão, pegar um dos exercícios de análise. Mais menos quantidade? Não, mesma coisa. Pessoal, porque é o seguinte, vamos lá. Se você revisou, se você entende o exercício, não tem o que pensar, é escrever. Pode ver que você lembra, mas não lembra. Você sabe a lógica, marcou. Tudo bem. Mas assim, aproveita então e dá uma revisada nos códigos para poder dar uma lembrada. Porque... Só pra você ver, eu esqueci de como transformar o inteiro pra string. Mas tudo bem, mas dessa vez a gente consulta na próxima. Aí eu lembrei, eu lembro que dá pra colocar um FMD print dentro da string. Pronto, vai ser isso aí. Dá certo, pessoal? Vamos fazer de novo, ok? Só que aí eu vou fazer também com o conteúdo de vetores. Claro, eu não vou pedir o projeto todo, mas eu posso pedir uma função ou 2 do projeto. Então é aquela coisa, vai logo para as funções chaves. Como é que funciona o reserve? Como é que funciona o push? As funções que são as críticas, que você sabe que todas as outras são triviais, entendeu? Eu já fiz isso 5 vezes, mas lembrar Aí eu implantei, tipo, tava dando certo, mas tava encostando muito negócio no espaço. Aí eu me zanguei, não, vou fazer mais Agora o cara pode fazer 20 vezes, mas lembrar é chato. Eu já devia, a próxima vez eu deixo o comando pronto só para imprimir o vetor. Facilita. Pronto, eu vou deixar só para... Eu vou deixar os comandos de impressão prontos da próxima vez. Aí... Tiver prova, só para a gente fazer o miolo da lógica. Fica bom demais.